Olá, concurseiros de plantão, aqui quem vos fala é o professor Gabriel Pacheco, povo lindo da minha vida, vamos seguindo aqui o baile, vamos trabalhando aqui agora com o nosso sistema de valor de serviço, tudo bem? O nosso SVS. Conforme eu falei para vocês, a ITIL agora substituiu aquela ideia que nós tínhamos de um ciclo de vida de serviço, que era aplicado, né, ao ITIL 2, ITIL 3, ITIL 3 2011, certinho? Pelo quê? Por uma ideia de termos uma cadeia de valor de serviços, tá bom? E a cadeia de valor de serviços, inclusive, ela compõe o nosso sistema de valor de serviço. Beleza? Então toda a estrutura que você pega ali da ITIL 4 nos dias atuais é uma estrutura muito bem estruturada mesmo e fundamentada em cima do quê? Muito bem fundamentada justamente, gente, em cima da ideia de você ter justamente o quê? O quê? Uma cadeia de valor de serviço dentro de um sistema de valor de serviços. Essa é a ideia que nós temos da nova estrutura da ITIL. Beleza? Então a gente vai pegar o que agora nesse momento? Eu vou dar uma pincelada com vocês no sistema de valor de serviços, que é o nosso SVS, e posteriormente, no decorrer dos próximos blocos, eu vou explodindo cada um desses tópicos e trabalhando com outros tópicos também, que acabam compondo a ITIL. Fica bem fácil da gente entender, né? Aquele esquema justamente de você estar estudando um framework e inicialmente você faz o quê? Entende o propósito do framework, depois as principais definições e depois você entra na própria estrutura. A estrutura da ITIL, vocês vão ver, tá aqui, ó, no seu sistema de valor de serviço. Nosso sistema de valor de serviço, então, representa a forma que todos, vocês estão vendo a palavra todos aqui, ó, a forma que todos os componentes e atividades de uma organização trabalham juntos para facilitar a criação de valor. É o componente-chave que nós temos da ITIL 4. Definitivamente. Centralizado, inclusive, vou mostrar aqui na próxima figura já, centralizado, inclusive, pela nossa cadeia de valor de serviços. Descreve as entradas, os elementos, gerenciamento de serviços, melhoria contínua e as saídas de um sistema de gerenciamento de serviços para a criação de valor. De que forma? De forma que toda a tua oportunidade e demanda que você tenha, que seja algo, que seja uma necessidade de um cliente, que seja necessidade de uma organização, que seja necessidade de um usuário, certo? Entre nesse seu sistema de valor de serviço e saia sempre gerando o quê? Valor. Essa é a ideia. Para que isso aconteça, então, dentro do teu sistema de valor de serviço, você vai ter o seu módulo central, que é a nossa cadeia de valor de serviço. Entenderam? Isso daqui substituiu o teu ciclo de vida de serviço. Tanto que não há de se falar mais em prova de concursos públicos na ITIL 4 sobre ciclo de vida de serviços. Tá ok? Tanto que se tiver ali falando a estratégia de serviço na etapa X PTO da ITIL 4, cara, pode marcar como errado. E se eles não aceitarem, você pode entrar com recurso. Eu mesmo já ganhei um recurso, certinho, uma anulação de questão aqui que eu entrei no concurso do Ministério na época era o Ministério da Economia, de 2020, para cargo temporário. Certinho? Eu entrei lá com recurso para o aluno e consegui reverter ali a situação da questão. Beleza? A questão foi anulada. É composto também do quê? É composto também pela área de governança, é composto também por princípios orientadores, é composto por práticas e é composto pela melhoria contínua. Só para a gente poder já entender como é que isso aqui acaba funcionando, se você fala em princípios, princípios são os pilares de tudo que é tipo de framework, de tudo que é tipo de iniciativa que você tiver em qualquer local do mundo. Isso é chamado de princípios. Tudo bem? Então tudo que for trabalhar aqui vai ser baseado em princípios orientadores. Ok? Nossas práticas, para quem já trabalhou aí com a ITIL V3, para quem já trabalhou com a ITIL V2, as práticas eram o que nós tínhamos anteriormente, que era chamado de processos e funções. Então, atualmente, eles são agrupados aqui nas nossas práticas. Belezinha? E a ideia principal é o quê? Entrou como uma oportunidade ou uma demanda do teu cliente, vai sair, então, como valor. Todo mundo entendeu isso? Beleza. Então, vamos definir agora cada um desses termos de maneira um pouco macro. Porque depois, do jeito que eu prometi, depois a gente entra em cada um dos termos, a gente vai decompor cada um dos termos, e daí você vai compreender exatamente o que eles podem cobrar dentro desse conteúdo. Porque dentro da ITIL, nos dias atuais, não existe mais aquele esquema, ele vai cobrar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Existe uma intensidade de cobrança, com certeza, da parte conceitual, da cadeia de valor de serviços, das 4 dimensões e das práticas. Isso é mais intenso quando a gente fala ali da ITIL.
ok? Mas nos dias atuais, as questões já estão muito bem distribuídas mesmo, e o avaliador aí está conseguindo tirar o couro da galera, trabalhando ali com a arte de uma forma mais integral. Beleza? Vamos lá então, vamos entender o que é oportunidade e demanda. Oportunidades representam então opções ou possibilidades de agregar valor para partes interessadas ou melhorar a organização. É simplesmente o quê? A oportunidade, eu quero fazer alguma coisa legal e quero agregar valor fazendo essa coisa bacana e legal. Eu pego e gero uma oportunidade, uma demanda, gero o valor com base em quê? Em benefícios que são esperados ali pelo meu cliente. Demanda é a necessidade ou desejo de produtos e serviços originários de consumidores internos e externos. Ambas adicionam atividades dentro do nosso sistema de valor de serviço que irão levar à criação de valor. Tá ok? Então, se eles falarem para você o conjunto de oportunidade e demanda possuem a capacidade de levar à criação de valor dentro do teu SVS, isso vai estar certo para a tua prova. Tudo bem, gente? Pegaram como é que funciona? Show de bola, então. Princípios orientadores. Vou explodir posteriormente cada um desses princípios. Mas agora é hora de você entender o que é cada um desses componentes que nós temos no nosso sistema de valor de serviços. Princípios orientadores são recomendações que orientam uma organização em todas as circunstâncias, independentemente de mudanças em seus objetivos, estratégias, tipo de trabalho ou estrutura de gerenciamento. Então aqui a gente já entra com outro conceito muito bacana que tem da AITIO, que eu já vi serem cobradas diversas questões. O fato deles ficarem colocando que a AITIO só vai ser aplicável, só vai ser funcional em empresas de grande porte. Isso é mentira, não existe. Ok? A AITIO pode ser aplicável em qualquer tipo de empresa, pode ser um MEI, microempreendedor individual, pode ser uma empresa com 20 mil funcionários, pode ser uma empresa da administração pública, pode ser um órgão público, pode ser uma empresa privada, gente, pode ser o que for. A AITIO vai ser aplicável onde? Onde for necessário você ter o gerenciamento do teu serviço. Entenderam como é que acontece? Show de bola demais da conta. Quais são então os meus princípios orientadores? Isso aqui já decore nesse momento, porque eu tenho certeza que você vai matar muita questão já só de saber quais são os princípios orientadores quando eles falam de princípios dentro da AITIO. Foco no valor, começar onde está, progredir iterativamente com feedback, colaborar e promover visibilidade, pensar e trabalhar holisticamente, manter de forma simples e prática, otimizar e automatizar. O que as questões gostam de ficar falando? Gostam de ficar fazendo? Elas gostam de ficar confundindo a cabeça dos senhores e pegando aqui como por exemplo, certo? São componentes de um sistema de valor de serviço. Oportunidade, demanda, valor, cadeia de valor, governança, princípios orientadores, práticas e melhoria contínua. Não é? Joia. E eles vão de lá e colocam, por exemplo, a cadeia de valor de serviço, que está em um outro contexto, está no contexto do quê? Do sistema de valor de serviços, como um dos princípios orientadores. Entenderam? E isso eles estão fazendo o tempo todo, misturando serviços com dimensões, misturando serviços, vamos colocar ali com o sistema de valor de serviços, misturando serviços, afinal de contas com o quê? Vamos colocar ali na parte conceitual o sistema de valor de serviço com a própria componente que você tem da cadeia de valor de serviço, né? Então é muito interessante que você sempre tenha para a sua prova todas as figuras que eu for apresentar aqui para você decoradas. Todas elas decoradinhas, tá? E todos os itens que eu for falando para vocês, como por exemplo aqui princípios orientadores, decorados também. Eu aconselho, inclusive, que vocês desenvolvam um mapa mental. Eu sou professor, né, da área de certificação, tá, gente? Então isso é uma técnica que eu gosto de trabalhar muito mesmo com os meus alunos, que diz respeito à utilização da ramificação do pensamento, que é para justamente o aluno conseguir tirar ali a certificação dele em frameworks. Então isso funciona muito bem. Eu, inclusive, quando eu começo a conhecer um novo framework, eu faço esses mapas mentais. Então eu estou indicando para vocês agora, façam mapas mentais, ramificando os conteúdos, fique estudando ali pelo mapa mental, porque muitas questões que você vai ter na tua prova vão ser detonadas aí por você somente com esse tipo de conhecimento. Ok? Próximo componente que nós temos aqui do nosso sistema de valor de serviços é a governança. O que é a governança? É basicamente o meio pelo qual uma organização é dirigida e controlada. Ele pode, aqui nesse momento, fazer alguns tipos de questões de conhecimento cruzado. Então você tem que ficar ligado. Tá joia? Por quê? Ele pode cruzar conhecimento com a nossa norma ISO 38500 e pode cruzar conhecimento também com o COBIT de uma forma geral, tá?
Aí vai depender do teu edital, se tiver COBIT 5, COBIT 2019, outra versão do COBIT, mas de uma forma geral, falou em governança, ele pode cobrar isso, pode fazer esse cruzamento. Por quê? O próprio domínio do COBIT, que é o EDM, avaliar, dirigir, monitorar, existe citado dentro do COBIT. E essa mesma estrutura de domínio do próprio EDM, ok? Avaliar, dirigir, monitorar, evaluate, drive and monitor, é também apresentada dentro da sua norma 38.500. Então fique ligado em relação a isso. Se você tiver alguma questão aí que vai ser resolvida, multitópica, né, multidisciplinar, você já tem que ficar ligado em relação a isso. A cadeia de valor de serviço é o elemento central do SVS. É um modelo operacional, ou seja, é composto de um conjunto de atividades interconectadas que descreve as principais atividades necessárias para responder à demanda e facilitar a realização do valor por meio da criação e gerenciamento de produtos, de serviços. Isso aqui, inclusive, merece uma atenção muito especial logo no futuro. As práticas. As práticas são os nossos antigos processos, são as nossas antigas funções que nós tínhamos na IT V3, tá? Claramente, né? Algumas foram inseridas, outras foram retiradas, outras foram ali em um certo momento, inclusive, conjugadas, para poder virar uma prática específica. Mas, de forma geral, se você quiser entender o que é uma prática era o que nós tínhamos como funções, era o que nós tínhamos como processos na IT V3. Práticas, então, são conjuntos de recursos organizacionais desenhados para executar um trabalho ou realizar um objetivo. Viu como é que é aí? Bacana, entenderam? Ô, Pacheco, mas se você parar para pensar o processo que nós tínhamos lá na IT V3, fazia justamente isso. Perfeito. É exatamente isso que eu estou falando. Então, por isso que eles pegaram as funções que nós tínhamos na IT V3, por isso que eles pegaram as práticas, os processos que nós tínhamos na IT V3 e transformaram ele em práticas. Tudo bem? Cada prática, então, é bem interessante que ela vai suportar múltiplas atividades da cadeia de valor de serviço e inclui recursos baseados nas 4 dimensões do gerenciamento de serviço, que nós vamos ver logo na sequência aqui nas nossas aulas. Números específicos. Quem é que gosta desses números? VUNESP, FCC, eles adoram esses números. Você vai ter, então, 14 práticas de gerenciamento geral, 17 práticas de gerenciamento de serviços, 3 práticas de gerenciamento técnico. E lembrando, quantos são os componentes que nós temos no sistema de valor de serviço? Quantos são os componentes? São 7 no total, né, gente? Beleza? Sempre guardem esses números, tá? Eu sei que tem questões aí que, não tá avaliando conhecimento nenhum do rapaz ali, da menina, né, que tá fazendo a prova, mas e daí? O interessante é você saber que existe, ok? E levar isso pra tua prova. E eu já falei, VUNESP e FCC ama ficar trabalhando com numerozinhos. FCC e FGV amam ficar trabalhando com gráficos. Eles gostam que você conheça o gráfico, gostam que você conheça a figura, como por exemplo a figura que eu apresentei agora mesmo para você. A FCC chega ao ponto de apagar um pedaço da figura ali, pum, e perguntar o que tá faltando aí, você tá de brincadeira? Não, é isso mesmo. A banca gosta de trabalhar com esse tipo de questão quando você está falando sobre frameworks, ok? Temos aqui também a nossa melhoria contínua. A melhoria contínua é, então, uma atividade organizacional recorrente, executada em todos os níveis para garantir que o desempenho de uma organização esteja sempre alinhado às mudanças das expectativas das partes interessadas. E a melhoria contínua, inclusive, você vai lembrar que na IT V3, aí quem já estudou, uma das fases, das etapas que nós tínhamos no ciclo de vida de serviço, inclusive era a melhoria contínua, vocês lembram disso? Ela vem, inclusive, para responder alguns questionamentos. Primeiramente, qual é a visão que nós temos? Ou seja, se você está numa organização, qual é a missão, visão, metas e objetivos que nós temos ali dentro da nossa organização que precisam ser atendidos com os nossos serviços de TI? Onde nós estamos em relação a essa visão, afinal de contas? A melhoria contínua trabalha com esse tipo de visão, isso que é bem bacana. Onde você vai trabalhar então com o quê? Avaliação de desempenho atual, ou seja, da performance atual para poder saber, poxa, e aí, será que eu estou pelo menos perto daquilo que eu desejo na minha visão organizacional ou não? Onde queremos estar? Definir um alvo mensurável, inclusive com o uso de serviço, e lembrando que o serviço ele existe dentro da organização para poder gerar valor. Isso não pode sair da tua cabeça nunca. Você não pode esquecer disso nunca. Ok? Como chegaremos lá? O como? O plano. Qual o plano, afinal de contas, que eu vou ter para poder chegar onde eu desejo nesse exato momento? É onde você define, então, um plano de melhoria. E veja que a sua melhoria tem um embasamento prévio, né?
você tem a sua missão, você avalia seu desempenho, você define o alvo mensurável e dali em diante você define um plano para que isso aconteça. Dali em diante você faz o quê? Tome uma atitude, onde você vai executar as ações de melhoria que foram planejadas. Esse é um ciclo legal de melhoria de serviço. Beleza? E daí em diante você pega e se pergunta dentro da organização. Chegamos lá, onde você vai ter a avaliação das métricas e KPIs. Aí daí em diante a galera vai falar, mas isso é subjetivo? Eu vou trabalhar simplesmente com o que eu quiser tal, e tudo mais? Não. Quando nós estivermos trabalhando com as práticas, vocês verão então que as práticas eles não cobram de forma aprofundada, né? Os objetivos que você tem a serem alcançados internos, que seriam ali supostamente objetivos de controle que você poderia ter de cada uma das práticas, certo? Eles não colocam nesse nível nas questões de prova e não faz nem sentido eles cobrarem nesse nível. Mas dali em diante você trabalharia então com práticas específicas para que você conseguisse alcançar outros níveis dentro da tua organização. Seria mais ou menos esse o segredinho aí de sucesso. Beleza? Povo lindo da minha vida, professor Gabriel Pacheco vai ficando por aqui. Aquele grande abraço e até já, hein? Tchau.